Você já se sentiu como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor? Como se cada porta que você bate ficasse ainda mais fechada, e o céu permanecesse em silêncio mesmo diante das suas orações mais sinceras. É nessas horas que o coração grita por respostas e a alma se vê cansada de esperar. Parece que o não ecoa por todos os lados. Mas e se eu te dissesse que, por trás de cada silêncio, há um Deus dizendo: espere, eu estou cuidando? A verdade é que nem sempre o cuidado de Deus vem embalado no formato que a gente imagina. Às vezes, Ele protege dizendo não. Outras, molda dizendo ainda não. Só que o nosso problema é querer controlar o tempo e o modo, quando o verdadeiro desafio é confiar mesmo sem ver. E isso não é simples, principalmente quando tudo o que temos é uma promessa. E o tempo parece não colaborar. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essas fases difíceis, aquelas em que a fé parece pequena, o silêncio de Deus é ensurdecedor, e a esperança começa a escorrer pelos dedos. Mas você vai descobrir que o não de hoje pode ser o sim perfeito de amanhã. E que enquanto você espera, Deus está agindo em áreas que você nem imagina. Vamos mergulhar em histórias bíblicas, princípios práticos e verdades espirituais que podem transformar não só a forma como você enfrenta as dificuldades, mas também como você interpreta a espera. Porque quando tudo diz acabou, Deus diz: estou só começando. E isso muda tudo. Fique comigo até o final e, além de encontrar respostas, você vai ser renovado em fé, confiança e esperança. Prepare o coração. Deus quer falar com você hoje mesmo que, por fora, tudo ainda pareça em silêncio. Tem dias que a gente acorda com a sensação de que o universo inteiro resolveu conspirar contra. Nada flui, as portas se fecham, os planos travam. Nesses momentos, manter a fé não é só difícil, parece quase impossível. Mas é justamente aí que precisamos lembrar: o silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. Ele continua presente, mesmo quando tudo ao redor grita desista. É como estar no meio de uma tempestade sem saber quando ela vai passar. Só que, por mais que tudo pareça contrário, a esperança precisa ser alimentada. Não com frases prontas, mas com a confiança de que há um propósito maior. A provação não é sinal de rejeição, muitas vezes é sinal de preparação. Deus age no invisível, mesmo quando o cenário natural parece nos desmentir. A Bíblia está cheia de momentos em que tudo parecia contrário, mas o final surpreendeu. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e ainda assim, Deus estava escrevendo uma história de vitória. Isso mostra que, mesmo nas fases mais sombrias, o milagre pode estar sendo tecido com fios invisíveis. A chave? Continuar crendo. É nessa hora que a oração se torna mais que um hábito, vira sobrevivência. Falar com Deus quando tudo está dando certo é fácil, mas orar com lágrimas nos olhos exige coragem. E é nesse tipo de entrega sincera que Deus trabalha. Às vezes, é no nosso momento de maior fraqueza que o céu começa a se mover. Quem olha de fora pode até pensar que você perdeu o rumo. Mas Deus vê o seu esforço, o seu clamor, a sua perseverança em continuar. O desânimo pode até tentar gritar mais alto, mas não define sua história. Confie, o tempo de Deus está em curso, e cada não de agora pode ser um sim mais completo lá na frente. Não ignore o valor desses dias difíceis. Eles estão forjando em você uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que cresce no escuro, mas floresce à luz do propósito. E é aí que a virada começa, não quando tudo melhora, mas quando você decide continuar mesmo assim. Esperar é um desafio para qualquer ser humano. Ainda mais quando tudo em nós grita por urgência. A gente quer respostas para ontem, soluções imediatas, mudanças visíveis. Mas o tempo de Deus não se curva à nossa pressa. Ele trabalha com precisão, e não com ansiedade. Parece atraso, mas na verdade é alinhamento, uma preparação que a gente ainda não entende. Olha para a história de Abraão. Deus prometeu um filho, mas a realização levou décadas.
Entre a promessa e o cumprimento, houve dúvidas, erros e muito tempo de silêncio. Só que, no fim, o que Deus falou aconteceu. Isso mostra que a demora não é negação. É um processo de maturação tanto da promessa quanto do coração de quem espera por ela. E não foi diferente com José. Da cisterna até o palácio, ele passou por fases que pareciam injustas, solitárias, intermináveis. Mas tudo fazia parte de um plano maior. O que parecia atraso era, na verdade, provisão divina em camadas. Cada passo difícil o aproximava do propósito. Deus nunca se atrasa. Ele age na hora exata, mesmo quando nossos relógios estão esgotados. O mais complicado é aceitar esse tempo sem entender o porquê da espera. Mas quem confia não precisa compreender tudo. A confiança verdadeira nasce da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando a lógica humana não vê sentido. Fé não é entender, é descansar. Não é correr atrás do tempo, é caminhar no compasso do céu. Durante a espera, o crescimento espiritual se intensifica. Deus usa o tempo para nos moldar, curar feridas antigas, alinhar desejos ao propósito. Muitas vezes, o milagre está pronto, mas somos nós que ainda não estamos. Por isso, a espera não é castigo, é cuidado. Ele não quer apenas nos entregar algo, ele quer nos preparar para sustentar o que vem. A espera, quando vivida com fé, vira um terreno fértil para promessas bíblicas florescerem. A oração se aprofunda. A confiança se fortalece. E a esperança deixa de ser um sentimento para virar uma postura de vida. É nesse terreno que grandes milagres nascem. Porque o tempo de Deus não falha, ele amadurece, revela, transforma e cumpre. Poucas coisas nos testam tanto quanto o silêncio de Deus. Quando oramos com fervor, jejuamos, clamamos, e mesmo assim, tudo parece quieto. É nessa hora que a fé é revelada, não quando sentimos algo, mas quando escolhemos continuar, mesmo sem sentir. Fé de verdade não se alimenta de emoção. Ela se apoia na certeza de que Deus é bom, mesmo quando tudo parece escuro. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. Ele nos leva a olhar para dentro, rever nossas motivações, amadurecer na caminhada. Às vezes, é no silêncio que ele nos responde de forma mais profunda. Porque, sem barulho, aprendemos a ouvir com mais clareza. Aprendemos a confiar, mesmo sem provas, e a continuar, mesmo sem garantias. É fácil crer quando tudo está alinhado, mas a verdadeira confiança se mostra quando tudo parece contrário. Nessas fases, a oração vira um diálogo honesto. Você pode e deve falar com Deus sobre suas dúvidas, seus medos, seu desânimo. Ele não se ofende com sua dor, ele a acolhe. O próprio Jesus, no Getsemane, sentiu angústia. Ele entende. Quando você não ouve nada, não é porque Deus está longe. Muitas vezes, é porque Ele está mais perto do que nunca, trabalhando em silêncio. Como um cirurgião que não conversa durante o procedimento, Deus também age em silêncio enquanto realiza as transformações mais delicadas da alma. O que você vê como ausência, pode ser exatamente o momento de maior intervenção divina. Se estiver difícil manter o ritmo, tente práticas que sustentem sua fé mesmo sem resposta imediata. Leitura bíblica diária, adoração em meio à dor, anotações de promessas, tudo isso ajuda a manter a chama acesa. E lembre-se, fé é uma escolha. Não um sentimento. É caminhar, mesmo quando tudo grita pare. É esperar, quando tudo sugere desistência. Então, se hoje o céu parece fechado, não se desespere. A promessa continua de pé. A vitória não depende de barulho, mas da fidelidade de um Deus que não falha. Continue orando. Continue crendo. Mesmo que tudo em você queira parar. Porque é no silêncio que a fé cresce e, logo adiante, vem a voz de Deus dizendo: eu ouvi sua oração. Enquanto a gente enxerga só o agora, Deus vê o quadro inteiro. É como se estivéssemos olhando uma tapeçaria pelo lado avesso, só vemos os nós, os fios soltos, as cores bagunçadas.
Mas Deus está do outro lado, vendo a arte completa se formando. Isso muda tudo. A confiança cresce quando entendemos que Ele tem a visão que nós não temos. A nossa limitação é tentar entender com lógica o que só faz sentido na eternidade. Por isso, muitas vezes nos frustramos. Mas Deus, que é atemporal, não está preso ao hoje. Ele já viu o que você ainda vai viver, e está ajustando tudo com precisão. Quando parece que nada está acontecendo, Ele está, na verdade, cuidando dos bastidores da sua história. É comum ouvir frases como nada disso faz sentido. E talvez, no momento, realmente não faça. Mas isso não significa que não tenha propósito. Deus não desperdiça dor, não desperdiça tempo, não desperdiça lágrimas. Ele junta cada peça e transforma em testemunho. Pode levar um tempo, pode parecer confuso, mas Ele sabe exatamente o que está fazendo. Imagine se José tivesse saído da prisão antes da hora certa. Talvez não estivesse pronto para o governo. Ou se Ana tivesse desistido de orar por Samuel. O que parecia atraso era, na verdade, estratégia divina. Se Deus tivesse revelado tudo de uma vez, teria assustado. Ele mostra aos poucos porque está mais interessado em formar nosso caráter do que apenas realizar nossos sonhos. Às vezes, Deus tira algo que queríamos muito, e só depois percebemos que era livramento. Isso já aconteceu com você? Talvez uma porta que se fechou, uma relação que terminou, uma oportunidade que escapou. Na hora, parece perda. Mas, mais adiante, você entende era cuidado. Era direção divina disfarçada de frustração. Deus vê o todo. Então, se hoje você só consegue enxergar pedaços, não se desespere. A história ainda está sendo escrita. E o autor dela é perfeito. Continue caminhando com fé, mesmo sem entender o roteiro. Porque quem vê o todo, sabe exatamente onde colocar cada vírgula. E ele já escreveu um final de vitória mesmo que o capítulo atual ainda pareça de provação. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro desafio é manter a confiança quando nada parece fazer sentido. Provérbios 3 versos 5 e 6 nos dá uma direção clara: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso é libertador e, ao mesmo tempo, desconcertante. Porque o entendimento humano quer lógica, mas Deus trabalha pela fé. É como andar de olhos vendados guiado por alguém que você não vê, mas sabe que te ama. A confiança exige entrega não parcial, mas total. E essa entrega começa quando paramos de tentar controlar tudo. Quando largamos o volante e deixamos Deus conduzir. Não é passividade, é sabedoria. É saber que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho e terminou mais cansado do que quando começou? A falta de confiança nos leva a agir pela força do braço, e o resultado geralmente é frustração. Mas quando confiamos, damos espaço para que Deus opere. Ele não divide o controle ou confiamos nele de verdade, ou seguimos acumulando peso desnecessário. Claro, confiar não significa ficar parado. Significa caminhar com paz, mesmo sem todas as respostas. A direção divina costuma ser revelada aos poucos como faróis de carro iluminando só o próximo metro da estrada. É por isso que a confiança precisa estar viva a cada passo. Um dia de cada vez, com o coração rendido e a mente descansando na fidelidade de Deus. Se quiser fortalecer sua confiança, alimente sua fé. Leia promessas bíblicas diariamente, medite nos salmos, ouça testemunhos reais. Escolha viver cercado de palavras que edificam. Evite alimentar-se de pessimismo, comparação ou dúvida. Confiança é um músculo espiritual, quanto mais você exercita, mais forte ele fica. E mesmo que tudo em você esteja dizendo não vai dar, escolha confiar. Não pela situação, mas pelo caráter de quem prometeu. Deus não mente. Ele não falha. Ele não ignora uma alma que confia, mesmo em meio à dor.
E quando a confiança é mantida, o caminho se endireita não porque tudo mudou, mas porque quem guia sabe exatamente para onde está levando você. Pode não parecer, mas a vitória já está sendo construída. Mesmo quando você não vê movimento, Deus está agindo nos bastidores. Às vezes, o céu está em silêncio porque os anjos estão ocupados preparando o cenário do seu milagre. A fé precisa aprender a descansar nessa verdade: o que Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo e do jeito certos. É como aquela fase da construção onde tudo está nos alicerces. Quem passa de fora nem imagina o que está sendo erguido por dentro. Do mesmo jeito, sua história está sendo fortalecida, estrutura por estrutura. Só que o processo é invisível. É aí que muitos desanimam porque confundem silêncio com inatividade. Mas Deus trabalha em silêncio e entrega em glória. Lembre-se: Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. Houve luta, perseguição, deserto, mas a promessa estava viva. E ela se cumpriu, mesmo com todos os obstáculos. Isso nos ensina algo valioso: não é o que parece que determina o final, é o que Deus já determinou. E quando Ele diz vai acontecer, não existe força humana ou espiritual que possa impedir. Se o inimigo está tentando roubar sua esperança, é sinal de que há algo precioso sendo gerado. Ele não incomoda quem está parado. Ele persegue quem está prestes a viver algo grande. Sua perseverança incomoda o inferno, mas alegra o céu. E Deus honra quem continua mesmo ferido, quem adora mesmo chorando, quem segue mesmo cansado. Comece a declarar com fé: a vitória já está decretada. Não espere o cenário mudar para crer, creia para que o cenário mude. Confissão de fé tem poder. Alimente seu espírito com palavras de vida. Relembre as promessas bíblicas. Anote testemunhos. Cercar-se de lembranças da fidelidade de Deus é uma forma de manter viva a certeza de que a vitória está a caminho. Então, mesmo que hoje pareça tudo parado, creia: a vitória está sendo escrita. Não pelos seus méritos, mas pela fidelidade de um Deus que não esquece os seus. E quando você menos esperar, o que era invisível se tornará visível. Porque quem espera com fé, colhe com. Fé não é caminhar quando tudo está claro, é dar passos mesmo quando não se enxerga nada à frente. Deus não nos entrega mapas detalhados, Ele nos convida a confiar. É como atravessar uma ponte na neblina: você não vê o final, mas sabe que ela está lá. E a cada passo, mais um pedaço do caminho é revelado. Assim é a jornada com Deus. Muitas vezes, queremos certezas antes de agir. Mas fé não funciona com garantias humanas. Ela exige risco, exige coragem, exige movimento mesmo com o coração apertado. Quando Pedro andou sobre as águas, ele só conseguiu porque tirou os olhos da lógica e fixou em Jesus. O milagre começou quando ele saiu do barco, não antes. É importante entender que o medo não invalida a fé. Você pode estar com medo e, ainda assim, dar o passo. Fé não é ausência de temor, é decidir avançar apesar dele. A diferença está em quem está guiando. Se Deus está no comando, o escuro não é ameaça, é mistério a ser revelado. E Ele sempre revela no tempo certo. Se você está parado esperando segurança total, talvez nunca avance. Deus quer ver movimento. Mesmo que pequeno. Comece com o que tem. Um sim tímido hoje pode abrir caminho para um milagre amanhã. Ele honra o passo ousado. Aquele que diz: eu não vejo tudo, mas confio em quem vê. E essa confiança é o combustível do sobrenatural. Você não precisa enxergar o futuro inteiro, só precisa saber quem está segurando sua mão. Quando a direção divina guia seus passos, não há escuridão que impeça o propósito de florescer. A caminhada pode até ser incerta aos olhos naturais, mas ela é segura no espírito. Porque quem guia é fiel. E ele não conduz ao acaso. Então, se hoje você sente que está andando no escuro, continue. Um passo de fé pode ser o início da sua virada. A estrada que hoje parece confusa pode se tornar o palco da sua vitória.
Não pare. Deus já está à sua frente, preparando o caminho, você só precisa continuar confiando. É difícil enxergar propósito na dor. Quando estamos no meio da provação, tudo o que queremos é que ela acabe logo. Mas Tiago 1:3 nos lembra: a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, há um processo acontecendo dentro de nós que vai muito além do que conseguimos ver. Deus não desperdiça sofrimento, ele transforma em força. Cada desafio que você enfrenta tem uma missão específica na sua jornada espiritual. Às vezes, é quebrar o orgulho. Outras, é ensinar paciência. Ou revelar o que precisa ser curado. A provação não vem para nos destruir, mas para nos moldar. É como fogo que refina o ouro desconfortável, mas necessário para revelar o brilho. Se você olhar para trás, vai perceber que muitos dos seus maiores crescimentos aconteceram em tempos difíceis. A dor nos obriga a amadurecer. A ausência nos ensina a valorizar. A escassez nos leva a depender de Deus de verdade. Cada prova, por mais dura que pareça, está construindo algo dentro de você que a facilidade jamais poderia produzir. Deus não está interessado em nos fazer apenas felizes, ele quer nos tornar fortes, preparados, curados, prontos para cumprir o propósito. E isso, muitas vezes, passa pela escola da dor. Mas não se preocupe, ele nunca permite uma provação sem também oferecer escape, sustento e crescimento. Ele está com você em cada passo. Um exercício poderoso durante as lutas é perguntar a Deus: o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa pergunta muda o foco da dor para o propósito. E quando entendemos o porquê, suportamos melhor o processo. Além disso, registrar aprendizados em um diário pode ajudar a ver o quanto você tem evoluído, mesmo quando tudo parece parado. Não fuja da prova. Não tente atalhos. O caminho do crescimento espiritual passa, sim, por vales. Mas são esses vales que preparam guerreiros. E você está sendo preparado. Deus está forjando em você algo que vai muito além da vitória e está formando um testemunho que vai inspirar outros. Aguente firme. Há propósito nessa dor. Pode parecer que nada está mudando, que tudo está no mesmo lugar. Mas Deus não age só no que é visível. Ele trabalha no silêncio, na espera, no coração. Enquanto você ora, ele organiza o cenário. Enquanto você chora, ele fortalece suas raízes. O invisível está em ação e o fato de você não ver, não significa que nada esteja acontecendo. É como uma semente debaixo da terra. Durante dias, semanas, você não vê absolutamente nada. Mas no subterrâneo, ela está criando raízes, rompendo cascas, se estruturando. Depois de um tempo, rompe a terra e aí todos enxergam o que estava sendo formado no escuro. Assim é o agir de Deus, primeiro em nós, depois ao nosso redor. A gente tem pressa por resultados, mas Deus tem zelo pelo processo. Ele sabe que, antes de mudar circunstâncias, precisa preparar o coração. E esse preparo muitas vezes vem em silêncio. Não é castigo, é cuidado. Ele molda a sua identidade, fortalece a sua fé, alinha a sua visão. Tudo isso enquanto, aos nossos olhos, nada acontece. E tem mais: o reino espiritual se move muito antes das manifestações visíveis. O próprio profeta Daniel orou, e a resposta foi enviada no primeiro dia, mas demorou 21 dias para chegar por causa de batalhas invisíveis. Isso prova que o céu se move no exato momento da oração sincera, mesmo que a resposta leve um tempo para chegar. Quando você se sente paralisado, continue alimentando sua fé. Adore. Ore. Leia a palavra. Faça o que está ao seu alcance e confie que o invisível está sendo trabalhado. Deus está ligando os pontos, abrindo portas que você nem sabia que existiam, tocando corações que você talvez nunca encontre, tudo isso enquanto você espera com fé. Então, não se engane pelo silêncio ou pela aparente imobilidade. O céu está ativo. O milagre está em curso. O que hoje é invisível, amanhã será testemunho. E quando tudo se manifestar,
você vai entender que Deus nunca parou, apenas trabalhou em silêncio, com perfeição. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes não entendo os Teus caminhos, mas escolho confiar. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando o silêncio pesa, eu declaro: a minha fé está em Ti. Tu és o Deus da provisão, o Deus que cura, que restaura, que reconcilia. E eu sei mesmo sem ver que estás cuidando de tudo. Pai, eu entrego agora cada área da minha vida que está em conflito. Entrego as dores que não consigo explicar, os medos que têm roubado meu sono, as promessas que parecem distantes. Eu sei que o Teu tempo é perfeito. Ensina-me a esperar com esperança, a confiar mesmo sem entender, a perseverar quando o desânimo bater a porta. Fortalecei-me, Senhor. Clamo agora por cura física, emocional, espiritual. Que todo coração machucado seja restaurado. Que a alma cansada receba novo fôlego. Que a mente perturbada encontre paz. Visita lares, relacionamentos, histórias que precisam de reconciliação. Faz o que só Tu podes fazer, transforma o impossível em testemunho vivo do Teu poder. Espírito Santo, guia os meus passos. Que eu não me mova na força do meu braço, mas na direção divina que vem de Ti. Que eu aprenda a ouvir a Tua voz no meio do barulho. Que eu descanse no Teu cuidado e confie, sabendo que nada escapa das Tuas mãos. Sustenta minha fé, renova minha esperança e aumenta minha confiança a cada dia. Senhor, obrigado por nunca ignorar uma oração sincera. Eu sei que, mesmo quando tudo diz não, Tu estás dizendo espere, eu estou cuidando. Que essa verdade me acompanhe todos os dias. Que eu viva com os olhos fixos em Ti, lembrando que a vitória já está decretada, mesmo que ainda não tenha se manifestado. Eu confio. Eu espero. Eu Te sigo. Em nome de Jesus, amém. Agora que você chegou até aqui, respira fundo e se pergunta o que Deus está te ensinando nessa fase da vida. Será que o que parecia demora é, na verdade, preparação? Será que o silêncio dele é convite para confiar mais, orar mais, se aproximar mais? Tudo o que foi falado aqui não é apenas para inspirar, é para transformar. A fé sem ação é só intenção. Então, o que você vai fazer com tudo isso que ouviu hoje? Vai continuar murmurando ou começar a declarar promessas bíblicas sobre sua vida? Vai deixar o desânimo vencer ou vai dar o próximo passo em direção à confiança plena em Deus? Talvez seja a hora de recomeçar não lá fora, mas aqui dentro. Não espere o cenário mudar para se posicionar em fé. Posicione-se agora. Lembre-se, a vitória já está sendo construída, a promessa está viva, e o invisível está em ação. Mesmo quando tudo diz não, o céu diz espere, eu estou cuidando. Essa é a hora de decidir viver por fé, não por vista. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E me diz qual parte mais te tocou. O que Deus falou com você hoje? Deixa aqui nos comentários, vamos caminhar juntos. E se você quer continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e te ajudam a superar os momentos difíceis com propósito, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque ainda tem muita coisa boa vindo aí. Deus está cuidando. E você não está sozinho.